Manquez, boa tarde. Boa tarde. Mais uma oportunidade, uma semana inteira para poder trabalhar. Vem aí a equipe do Boa, mas a cereja do bolo para o torcedor será na próxima terça-feira contra o Racing. Como é que você espera essa semana para o jogo contra o Boa? E o que vai ser mais importante, enfrentar o Boa para o jogo contra o Racing? A gente sabe, desde o começo eu falei da importância da nossa preparação em todas as competições. Eu acho isso muito importante e muito legal no nosso time, que a gente só está pensando no próximo jogo, né? A gente sabe que vamos enfrentar um rival duro, que vem fazendo as coisas bem anos para trás também na Série B, e a gente sabe que na nossa casa, com a nossa torcida, a gente tem que corresponder. Mas também a nossa mente está no jogo de terça-feira, que é lógico que todo mundo tem aquela ansiedade por estrear na competição, mas como eu te falei antes, a gente com muito respeito vai encarar o jogo do sábado, porque a gente precisa dessa vitória, precisa de confirmar todas as coisas boas que a gente está fazendo, e depois se planejar o jogo do Racing, que vai ser muito importante. Ô Manquez, eu lembro logo quando você chegou um dia no treino ali, um dia que teve um amistoso, um jogo treino contra o pessoal da base, e aí o Célio Lúcio até marcou uma falta, você falou assim: que isso, meu filho, isso é futebol brasileiro, tem Libertadores, porém vai pegar uma faltinha dessa. Queria que você comentasse dessa sua experiência, né, de vir da Argentina, porque a arbitragem ali já é um pouco mais diferente, né, futebol é mais pegado. Você vai passar um conselho para a galera aí também do elenco. Não, eu falei com todo respeito, ajudando os meninos que tinham que ir para essa competição, mas não por causa da gente. A gente tem um elenco muito importante e um elenco muito experiente como para encarar essa competição e saber que as faltas são diferentes e que a gente mesmo tem que desconfiar de coisas que sempre são o que acontecem, porque nesses jogos de Itália a gente tem que estar em todos eles. Mas, como falei sempre, o jogo tem muitas variações e a gente tem que focar em todos os detalhes, porque a gente tem que essa competição encarar 100%. Manquez, você com passagem pelo Independente, em Alvediareda também, onde fica o Racing, você já foi procurado por alguns jogadores, pelo próprio Mano, para te perguntarem sobre a questão do Racing, o que você já conhece da equipe, o que você já pôde passar sobre o adversário do Cruzeiro na terça-feira? Olha, hoje em dia, por causa da tecnologia, a gente tem muita facilidade para acessar aqueles jogos que o Racing tem, e por aí uma palavra minha vai mais além de futebol, só de compartilhar campo com algum jogador deles, como foi com Donati no Flamengo, e alguns jogadores dele também que a gente enfrentou quando jogamos em divisões de base, como para ter um conhecimento maior, porque hoje em dia, como falei, todo mundo está estudado, todo mundo tem vídeo, todo mundo tem análise. Já não existe mais aquele time que vai para o jogo só para jogar. Hoje em dia tem um monte de questões que fazem do jogo mais importante e é por isso a gente está tentando minimizar a quantidade do erro. A imprensa argentina tem tratado o Lautaro Martínez como um grande craque do futuro do futebol argentino aí. Alguns dizem que é melhor que o Batistuta, que Higuaín, Agüero. O que você já conhece desse jogador e já viu jogando alguma vez? Eu não compartilhei um campo com ele, não enfrentei nunca ele, mas assistindo o jogo dele, acho um jogador muito importante, muito interessante e que vai fazer muito bem ao nosso futebol argentino. A gente precisa, os argentinos, cuidar desses jogadores, porque faz muito tempo que não saem jogadores igual a eles, e acho que no futebol da Argentina tem que cuidar mesmo. Mas aí a gente vai ter que tomar conta dele, como dos outros jogadores, e vamos estar bem ligados nesse jogo, que vai ser um jogo decisivo, porque é o começo de uma competição nova e a gente sabe que estrear sempre é muito importante. Eu gostaria de saber se você acompanha o Campeonato Argentino ainda, assiste aos jogos, né? Eles passam aqui no Brasil. Queria saber se você acompanha. Você falou que todos os times se conhecem pela tecnologia, mas o torcedor muitas vezes não tem acesso como acompanhar tudo isso. Então eu queria que você falasse da atmosfera lá do Cilindro, como é atuar
naquele estádio, e um pouquinho dessa campanha do Racing, né, que vem de 3 vitórias, que vem embalando na temporada, vem começando a crescer, para o torcedor, para aquele leigo, né, para quem não tem esse conhecimento que certamente os jogadores, a comissão técnica do Cruzeiro tem. Olha, a atmosfera do campo é boa, sempre é bom jogar nesses campos, que a pressão é grande, todo jogador quer jogar esse tipo de jogos. E acho que o torcedor de Cruzeiro quer ouvir outra coisa, quer ouvir o que a gente faz dentro do campo, quer ouvir as coisas que a gente trabalha, que a gente pensa, que a gente sente. E acho que isso é o mais importante. O pensamento nosso está muito focado em tudo que vem para frente. O pensamento do elenco, o pensamento da comissão diretiva, de todo mundo do Cruzeiro é fazer um grande ano. Então a gente está focado nisso e o torcedor vai gostar de saber que a gente está muito comprometido. Mancoejo, você teve uma sequência de 2 jogos como titular em 2 posições diferentes, como volante e como meia mais avançado. Qual foi a sua avaliação da sua própria atuação nesses 2 panoramas distintos? E o Mano te deu uma avaliação, um feedback, onde deve te usar mais? Eu fiquei muito feliz na primeira partida por ter jogado titular, e fazia pouco tempo que eu tinha chegado. Além disso, eu consegui marcar um gol e ajudar ao time. E no segundo jogo eu joguei em uma posição um pouquinho mais na frente, mas sempre com uma ideia muito clara vindo do Mano, e isso é que a gente deixa tranquilo. Por aí não é a questão de jogar em outra posição, uma posição que não é a sua, mas a tranquilidade do professor e a indicação que ele passa sempre são muito claras. Eu me senti muito bem à vontade nos 2 jogos. No primeiro consegui fazer gol, no segundo estive muito perto, que foi a jogada de impedimento do Arrascaeta. Depois participei em lances importantes do jogo também, me senti muito ativo na partida. Ele me falou que tinha ido muito bem nos jogos, que é lógico que eu tenho que me entrosar mais com meus companheiros, porque estou chegando agora, mas eu acho muito bom começo para que vem todo ano. Mancoejo, eu queria que você fizesse uma avaliação desse elenco do Cruzeiro, que você chegou agora, e como é que está sendo esse trabalho junto com o técnico Mano Menezes? Ele tem feito alguma coisa que está favorecendo aí, no caso, o seu futebol aparecer como vem aparecendo nos jogos? A avaliação do nosso elenco é muito boa. Eu vou falar o que eu acho. A gente tem, além de os jogadores, de ter 2 jogadores por posições, a gente tem uma capacidade e o Mano tem essa facilidade de poder arrumar o time do jeito que ele quer, porque tem diferentes características dentro desses jogadores, e isso eu acho muito legal. E depois, com respeito à minha função do campo, é o que falei antes, além de uma posição que eu tenho que estar no campo, a informação que ele passa e o pedido que ele faz, pontual desses jogos, tinha me ajudado muito a participar nesses lugares do campo onde uno se sente importante. Isso eu acho muito importante. Você vem sendo titular com o Mano Menezes, já se sente titular? Ou seja, a sua expectativa é mesmo de estar em campo na terça-feira nessa estreia na Libertadores, Mancoejo? Minha expectativa é lógico, igual de todos, de estar em campo, mas eu falei na primeira vez aqui, eu cheguei no Cruzeiro para ajudar. Tenho que estar no banco, tenho que estar no campo, eu sempre, meu coração e minha força vai estar tudo dentro do pensamento de querer ajudar o time. Eu vou me esforçar ao máximo para conseguir essa possibilidade de jogar esses jogos, que são importantes, como eu falei, mas se tenho que ajudar desse outro lado do campo, eu também vou fazer a mesma coisa. Você falou muito do Mano Menezes, dessa entrevista coletiva, e ele naturalmente foi o responsável direto pela sua aquisição, pela sua contratação, o indicou. Mano Menezes é o responsável realmente por Mancoejo finalmente começar a deslanchar, a ter menos dificuldade do que tinha nos tempos de Flamengo? Eu falei que estou muito agradecido para ele ter me escolhido. Lógico que tenho muito respeito e admiração por seu trabalho, e eu tenho que tentar corresponder todo o esforço que ele fez, mas o futebol é momento, né? Essas dificuldades que você falou, o ano passado eu disputei 3 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo que em 2 fiz gol, então não sei por que não joguei mais. Essas dificuldades apareceram
momentos que não tinha que aparecer, porque, como eu falei, na vez que eu consegui jogar, fiz as coisas bem. Então, vou voltar a falar, estou muito agradecido para ele e a gente vai fazer um esforço grande para corresponder. Boa tarde. Boa tarde. Você começou muito bem no Independiente, veio para o Brasil. Você já falou que em algumas entrevistas anteriores que quer um dia voltar a jogar lá, Independiente. Como é enfrentar um rival tão íntimo para você, que você já viu tantas vezes em campo? Qual é a sua relação de sentimento com o Racing por ter atuado por tanto tempo no Independiente? Eu joguei toda a minha vida no Independiente. Independiente é minha casa, eu falei muitas vezes. Eu joguei desde as divisões de base, 2004, e sempre eu classifico o rival, né? Meu sentimento para o clube é muito grande, toda a minha família é independente, mas quando você entra no campo acaba esquecendo um pouquinho todas essas coisas. Além disso, com toda essa paixão que tem essa Taça Libertadores pela frente, acho que algum comentário pode ser tomado para a mão, e então vou guardar meus comentários e pensar somente no futebol. Show. Beleza. Obrigado.